Questão 15, vamos lá. Os funcionários de uma empresa foram divididos em equipes, cada uma sendo composta de 8 homens, isso é importante, destaca no texto quando você estiver resolvendo, e 5 mulheres. Se nessa empresa há 60 homens a mais do que mulheres, o número total de funcionários é quanto? Essa foi a pergunta que o Colégio Técnico da Rural fez aos seus candidatos lá em 2020. Está aqui o ano da prova, tá vendo? Para ingressar em 2020, a prova foi em 2019, né? Em 2020 e 2021 não houve prova, houve sorteio devido ao estado de pandemia que aconteceu no Rio de Janeiro. Não só no Rio, mas em todo o Brasil, todo mundo, não é verdade? Então vamos resolver essa questão aí. Para começar, nós vamos entender que os funcionários foram divididos em equipes. Nós não sabemos quantas foram essas equipes. Então, eu vou considerar que o total de equipes formadas foram X, já que eu não sei, tá bom? Total de equipes foram X. E olha que interessante. O problema falou para a gente que cada equipe era composta de 8 homens e 5 mulheres. É o que está no texto. Tá vendo? 8 homens e 5 mulheres, cada equipe. Então, pensa comigo. O total de homens, se cada equipe tem 8 homens, então o total de homens da empresa, 8 vezes X. Beleza? São X equipes, cada equipe tem 8 homens, então o total de homens da empresa, 8x. E o total de mulheres dessa empresa é dado pela expressão 5x. De novo, para você. Total de equipes, x equipes. Cada equipe tem 8 homens, então o total de homens, 8 vezes x. Total de mulheres, 5 vezes x. E o problema falou para a gente também que a quantidade de homens da empresa, olha que importante a interpretação de texto, a quantidade de homens é 60 a mais que a quantidade de mulheres. Eu vou transformar isso para a linguagem matemática. Está aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Na empresa há 60 homens a mais do que mulheres. Então, o total de homens é o total de mulheres mais 60. Mas o nosso total de homens é 8x. Então, nós temos que 8x vai ser igual. Qual é o total de mulheres? 5x. Vai ser igual a 5x mais 60. E com isso a gente consegue equacionar o nosso problema. E agora nós vamos resolver esta equação do primeiro grau. Este 5x que está no segundo membro da nossa equação, ele está positivo, vai aparecer lá no primeiro membro da nossa equação, ou seja, do lado esquerdo, negativo. Tá vendo? E aí nós vamos ficar com o seguinte resultado: 8x menos 5x, isso é 3x, igual a 60. O valor de x, ou seja, o total de equipes, é a divisão de 60 por 3. Então, nós vamos obter 20 equipes, pessoal. E o que o Setur, que o Colégio Técnico da Rural perguntou aos candidatos? Perguntou o total de funcionários. Então vamos pensar. Se o total de equipes são 20, o total de homens, 8 vezes x. Logo, o total de homens da empresa vai ser 8 vezes 20, que vai dar 160. E o total de mulheres vai ser 5 vezes 20, que dá um total de 100 mulheres, pessoal. Então, o total de funcionários da empresa é a adição de 160 homens com 100 mulheres. Gabarito da questão do Setur, 260. Vamos lá, então, para a questão de número 16 da prova do Setur do ano de 2020. Camila adquiriu um terreno retangular com perímetro igual a 86 metros e a área do terreno igual a 372 metros quadrados. Sabendo que o lado menor vale x menos 3 e o lado maior vale 2x mais 1, o valor de x em metros é de quanto? Foi isso que o Setur
exigiu dos seus candidatos lá no ano de 2020. Para começar, vamos fazer uma ilustração. O terreno ele tem formato retangular. Então, eu vou fazer uma ilustração aqui de um retângulo e esse retângulo vai representar para a gente exatamente o terreno aí que a Camila comprou. Observe que as dimensões do terreno são x menos 3, foi o que o problema falou para a gente, e o outro lado, que é o lado maior, vale 2x mais 1, tá bom? Então, veja bem, num retângulo, os lados opostos eles são paralelos e congruentes. Logo, esse lado aqui de cima também vale 2x mais 1. E esse lado aqui também vai valer x menos 3. Tá bom? Esse lado aqui de x menos 3, ele é paralelo e congruente ao lado oposto, que é esse outro lado aqui. Bom, o problema falou para a gente que o perímetro é 86 metros. Bom, então se a gente somar todos os lados desse retângulo aí, nós vamos obter 86 metros, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos somar essas dimensões que você está vendo aí. Ó. Então, ó, x menos 3, vamos somar com x menos 3, que aparece duas vezes, mais 2x mais 1, e de novo, 2x mais 1. E isso tem que dar quanto? Isso tem que dar 86, tá bom, pessoal? Olha que fácil. Aqui nós podemos, sem medo de errar, eliminar esses parênteses, tá bom? Não precisa escrever esses parênteses, eu só escrevi por uma questão de notação, tá bom? Então, vamos escrever ó, x menos 3 mais x menos 3 mais 2x mais 1 mais 2x mais 1 de novo, isso igual a 86. E agora nós vamos reduzir os termos semelhantes. Ó, esse x somado com esse x, mais esse 2x, mais esse 2x aqui, nós vamos obter 6x. E agora nós vamos reduzir os termos semelhantes, que são os termos independentes, que são esse menos 3 aqui, esse menos 3, esse mais 1 e esse outro mais 1 aqui. Ó. Menos 3, menos 3, menos 6. Mais 1, menos 5. Mais 1, menos 4. Então, ficamos com 6x menos 4 igual a 86. Esse menos 4 que você está vendo aqui, ele vai aparecer lá do outro lado, lá no segundo membro da nossa equação, ele vai aparecer positivo. Portanto, nós vamos ficar com 6x igual a 86 mais 4. Isso aqui, pessoal, vai resultar em 86, 6x igual a 86 mais 4, isso dá 90, tá bom? Então, x vai ser a divisão de 90 para 6, que vai dar 15. Portanto, encontramos resolvido aí o nosso problema, tá bom? O valor de x é 15. Vamos lá nas opções, vamos ver se tem 15 lá? Bom, acabou. Gabarito letra B.